Em João Pessoa, se formou em Engenharia Civil, Direito e Teologia. Ingressou no serviço público em 1993 como técnico da Justiça do Trabalho e depois auditor fiscal. Nos anos 2000, deu início à carreira de procurador da Fazenda Nacional. Em 2019, chegou ao Executivo Federal e foi nomeado secretário nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na gestão de Damares Alves. Queiroz foi exonerado do cargo para assumir a vaga de secretário especial do Desenvolvimento Social no Ministério da Cidadania e também é pastor evangélico licenciado. Pastor Sérgio Queiroz, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Nossa conversa a partir de agora tem 40 minutos e a primeira pergunta que eu faço sempre a todos os candidatos que passam aqui. Por que Sérgio Queiroz quer ser senador? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Cacá, bom dia. Cláudia, também, ouvintes da Band News. Ser senador é fruto de um processo de reflexão profunda e pode-se dizer que é o amadurecimento de 30 anos de serviço público federal, unidos esses 30 anos a 3 experiências no alto escalão do governo federal, onde eu pude observar com mais precisão, já que já era técnico, sou técnico como procurador, mas quando você vai para Brasília você começa a observar onde as engrenagens não funcionam, onde a técnica aliada à boa vontade podem mudar muita coisa, e eu até diria muito mais do que o simples discurso político. Então, do alto dos meus completos 50 anos, como paraibano, pessoense, com toda essa experiência, inclusive com a experiência com o serviço social privado através da Fundação Cidade Viva, que fundei em 2004, conhecendo as dores do povo, desde o morador de rua até as famílias enlutadas, até as famílias que têm seus filhos perdidos para as drogas, para o tráfico ou para o próprio consumo. Além de saber das dores do sertão, das dores dos jovens que não têm emprego, que terminam seus cursos e continuam aí sem ocupação no mercado, olhando todos esses problemas, eu pensei, por que não tentar ajudar? Na verdade, eu não sou o homem que vai dar as soluções, mas eu sou alguém que, pela experiência de vida e pelas experiências profissionais, pelas experiências sociais, eu posso colocar meu nome para tentar ajudar o meu estado e o seu povo. É por isso que eu sou pré-candidato ao Senado Federal. Cláudia Carvalho. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo aqui à Band News FM Manaíra. E eu queria saber quais são algumas das suas principais bandeiras. O que é que Sérgio, caso seja eleito senador, poderia fazer pela Paraíba? Olha, uma das bandeiras, Cláudia, é ampliar a democracia. E o Brasil está devendo ao Pacto de São José da Costa Rica e a outros tratados internacionais. O Brasil há muito já está devendo as candidaturas independentes, as candidaturas sem a necessidade de partido. Uma das coisas que eu tenho percebido com apenas 4 meses como membro de um partido em toda a minha vida, portanto sou um bebê ainda, é o quanto os partidos políticos eles fogem à lógica da democracia, muitas vezes fogem à lógica do próprio discurso. Hoje, uma candidatura majoritária como a minha ao Senado dependeu de, primeiro, antes de mais nada, de uma conjuntura de fatores positivos e convergentes. Eu chamaria de graça de Deus, antes de mais nada, a boa vontade do Diretório Nacional do PRTB em me conceder essa oportunidade. Mas hoje os partidos mandam. Não fosse Sérgio Queiroz, o PRTB não teria candidato ao governo? Talvez não, muito provavelmente não. Muito provavelmente o PRTB não teria. E o PRTB talvez na Paraíba fosse ali um simples apêndice de alguma coligação. E eu resolvi dar cara e dar nome ao partido na Paraíba, mostrar que quadros aí da vida profissional, da vida intelectual, que normalmente não seriam aceitos em uma coligação ou em um outro partido vieram para cá. Mas como eu disse, candidaturas independentes. Eu quero muito que Cacá e Cláudia acordem um certo dia de segunda-feira e digam assim, eu quero ser prefeito de uma pessoa, ou eu quero ser governadora do estado, e vão perguntar, qual é o seu partido, Cacá? Não está nos meus planos. Mas também talvez não esteja, porque você sabe das dores que hoje você conseguir uma legenda para concorrer no Brasil. Ela depende de tantos fatores. Então, as candidaturas avulsas acontecem em 88 nações democráticas do mundo. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, em que a candidatura sem partido, ela é prevista. Inclusive o Brasil está sendo demandado agora na Corte Internacional por causa desse caso. Segundo caso, Cláudia,
uma melhor distribuição de verbas públicas para o Estado, baseado em critérios e em índices que realmente apontem necessidades a partir de níveis de prioridade. Talvez na história recente do Brasil, ou talvez nunca tenha acontecido, o parlamento teve tanto dinheiro em suas mãos. Hoje, nós, além da chamada RP9, que são as emendas de relator, além, por exemplo, do chamado orçamento secreto e coisas do tipo, o parlamento basicamente executa o orçamento geral da União. Quando fui secretário especial de desenvolvimento social, sofri demais para poder contar com a boa vontade de relatores de orçamento no Congresso Nacional, para que fossem liberadas verbas orçamentárias para pagar políticas públicas já existentes. Eu não falo nem de novidade, eu não falo nem de ampliação. Então, uma melhor distribuição, um melhor posicionamento do parlamento daquilo que ele tem que fazer. O parlamentar não existe para gerir. O parlamentar existe para elaborar legislações, para fiscalizar a gestão e não para gerir. Hoje o que nós vemos é um orçamento gigantesco, uma máquina de reeleição para deputados com mandato, já que tem aí milhões para chegar numa prefeitura e dizer, olha, eu vou dar 10 milhões aqui de emenda, você vai me apoiar. E aí essa política de estrutura, ela tem se tornado cada vez mais forte, especialmente em estados pequenos como a Paraíba, exatamente pela grande quantidade de orçamento que se tem na mão de um deputado. Uma outra coisa que eu gostaria muito de ver realmente se encerrando é o drama da água nas populações difusas do semiárido nordestino, especialmente paraibano. O São Francisco resolve muita coisa, mas está longe de resolver o drama daquilo que está nas fotos sobre o sertão paraibano. Aquela casa, às vezes de taipa, no meio do nada, aquela pessoa sem água. A água do São Francisco não vai chegar ali. Nós temos que ter soluções baseadas na natureza, zerar o número de cisternas de primeira água, em que há a captação de água de chuva, criação de barreirões, criação de cisterna de segunda água de 51 mil litros para a produção familiar, para a agricultura familiar, que eu vejo como uma das soluções, não só para resolver o problema da insegurança alimentar, mas também para a fixação do homem no campo. Isso tiraria a pressão das sedes urbanas, tiraria a pressão dos grandes centros como João Pessoa e a sua eventual favelização. Uma outra coisa muito importante dentro desse processo, Cacá e Cláudia, é tentar trazer um equilíbrio constitucional entre o poder judiciário e os demais poderes. Eu entendo que nós estamos com avanços muito perigosos no ativismo judicial. Não sei quantos anos você tem, Cacá, mas certamente é mais novo que eu. Nos meus, Cláudia também, deve ser uns 15 anos mais nova que eu. Será que isso tudo? Eu acho. Nós agradecemos a gentileza. Então, eu me lembro que nos anos 80, 90, a gente sabia os jogadores da seleção brasileira de futebol. Hoje a gente não sabe quem são, mas a gente sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso demonstra um excesso de exposição. O Poder Judiciário precisa de mais autocontenção e nós precisamos de uma contenção interpoderes no Brasil. Eu não sou a favor de arroubos antidemocráticos, nem de gritos, nem de dizer, olha, tem que colocar na cadeia. Não. Nós só precisamos que eles sigam a Constituição. E para isso o Senado deveria e é constitucionalmente a instituição que pode trazer um pouco mais de serenidade aos poderes da República. E infelizmente tem se acovardado. Pastor Sérgio, o senhor atuou na equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro, atuou em 2 cargos no governo do presidente Jair Bolsonaro, é candidato ao Senado, mas não tem o apoio oficial do presidente Jair Bolsonaro. O candidato oficial de Jair Bolsonaro é Bruno Roberto, do PL. Então são 2 perguntas numa só. Primeiro, o senhor não tendo o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o senhor o apoia nesta eleição? Pergunta 1. Pergunta 2. O que o diferencia entre o senhor e Bruno Roberto, no caso, isso eu estou respondendo para os bolsonaristas, para os que defendem o presidente Jair Bolsonaro, e tem 2 opções de escolha, o senhor e Bruno Roberto. Olha, antes de mais nada, eu quero lançar aqui um pequeno ponto de reflexão. Antes de se falar em direita, antes de se falar em bolsonarismo, antes de se falar
em nova direita, New Right, New Left, e todas essas novidades que são próprias da última década na política internacional, eu já milito nas causas que eu milito, Cacá, há 18 anos. Então, eu não posso ser confundido e nem posso ser reduzido a um movimento político recente no Brasil. Eu tenho uma história de dedicação às causas sociais, às causas do empreendedorismo, às causas do desenvolvimento socioeconômico e ambiental. E, antes de mais nada, eu quero que o ouvinte entenda que eu tenho uma história antes dessas questões políticas nacionais hoje. Preciso ser franco também que a minha ida e o meu trabalho no governo federal foi por acreditar que boas ideias são colocadas e gestadas dentro da cúpula do Executivo. Portanto, meu apoio à continuidade dessas mudanças. O Brasil tem dezenas de partidos. O meu partido é um partido simples, um partido pequeno, que eu escolhi estar nele por várias razões, e uma delas a liberdade de não ser comandado por caciques. Então, eu, por ser novato na política, não me admiti, não me permiti estar em agremiações maiores, porque eu entendo que essas agremiações maiores têm donos. E ninguém é dono de mim. Ninguém é dono da minha consciência. O PL da Paraíba não é dono da minha consciência. O presidente Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho, não é dono da minha consciência. Nem dono daquilo que eu sou ou deixo de ser. Ele tem meu apoio como um cidadão como eu, com direitos políticos, com direitos humanos, mas eu tenho uma história. O apoiei, continuo apoiando as mudanças que têm sido feitas. Você vai pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro? Veja bem, eu vou pedir votos para mim, para o meu partido, e todas as vezes que for questionado quem é o meu apoio, até porque nós não estamos coligados com o PL, eu direi em quem voto. E isso está muito claro em quem voto. Eu voto no presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas não estou no partido dele. Não, ele tem todo o direito de, não estando no meu partido, escolher quem quer que queira para compor o seu projeto na Paraíba. Então deve entender agora, que o senhor não se sente obrigado a pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro? O PRTB não está coligado com o presidente em nível nacional. Não há uma coligação formal entre PRTB e PL. A minha dívida não é uma dívida política, é uma dívida de consciência. Peço por dever de consciência, porque eu entendo que, diante de um cenário da imperfeição humana e da imperfeição de qualquer governante, eu não idolatro pessoas, dentro desse quadro, ele, para mim, é a melhor opção que nós temos para o pleito de 2022. Chegou aqui uma pergunta que tem muito a ver com essa sua resposta, da jornalista Glaudenice Nunes, que está nos acompanhando também pela internet. E, aliás, eu vou fazer a propaganda que eu estou transmitindo ao vivo no meu Instagram, @CláudiaCarvalhoPB. A pergunta de Glaudenice é a seguinte: o senhor ainda acha que Bolsonaro é um homem probo e honesto, como o senhor disse no anúncio da disputa para o Senado? Olha só, como jurista, eu sou adepto da chamada presunção de inocência. Não há nenhuma denúncia formal contra o presidente da República. Se ela conseguir, a jornalista ou qualquer pessoa que está nos ouvindo, de mostrar ao menos uma denúncia que tenha sido recebida pelo judiciário contra o presidente da República, ainda assim ele seria presumivelmente inocente até que houvesse um julgamento do seu processo. Então, nesse aspecto, o que nós temos são ilações. Qual é o fato jurídico relevante, oficialmente existente, contra a probidade e honestidade do presidente da República? Não há nada que seja contra o que está posto. E eu espero que assim continue. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que a justiça seja feita para todos os cidadãos. Ninguém está acima nem abaixo da lei. O que eu tenho hoje, pelo que eu vi, pelo que eu convivi, pelas conversas que tive com o presidente da República, eu o considero um homem probo e honesto. Até que se prove ao contrário. Não há nada que seja oficialmente contra o presidente. Essa é a verdade. Não há nem sequer uma denúncia contra ele que tenha sido recebida sobre qualquer questão
me refiro às questões criminais, às questões penais. Recentemente, Bolsonaro reuniu embaixadores para fazer denúncias contra o sistema eleitoral brasileiro. E aí, para usar uma expressão sua, nenhum fato jurídico concreto foi apresentado. O senhor falou sobre ampliação da democracia. Bolsonaro também faz muitos ataques às instituições como STF, TSE. Como é que o senhor analisa esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro? O senhor aprova? Olha só, Cláudia, eu não posso calçar o sapato se eu não estou pisando nos passos de alguém. Eu tenho críticas também às instituições. E criticar as instituições, a partir de um princípio constitucional, é um direito de qualquer cidadão. Criticar o judiciário, a lentidão, a morosidade, criticar a interferência, criticar que o executivo não está executando o orçamento da maneira que deveria, criticar o legislativo por ser leniente, por ser vendido ou por ser o que quer que seja, está dentro da liberdade de expressão. O problema é que no Brasil convencionou-se dizer que a crítica só é válida quando ela é feita por mim, não quando é feita pelo outro. Então, ele tem todo o direito de fazer essas críticas sobre o fato recente das urnas, né? Eu tenho uma visão muito simples sobre isso, para mim é uma visão muito técnica. Tudo que é feito por mãos humanas é violável. Nada é inviolável. Computadores da NASA foram invadidos. Projetos aeroespaciais da NASA, diante dos nossos olhos, como a Challenger, explodiram e caíram lá no Cabo Canaveral. Nós temos relatos constantes de falhas em sistemas, de paralisação de sistemas, de paralisação de internet, de invasão de Google. Eu não estou dizendo que houve fraude nas eleições, porque aí eu precisava de provas concretas. Mas também não estou dizendo que não é possível que possa haver. Daí, quando eu defendo o que muitos países no mundo fazem ainda, e grandes democracias consolidadas, com séculos acima do Brasil em consolidação democrática fazem, por que não a gente agregar um instrumento a mais de eventual averiguação a partir da impressão de um voto que seja colocado numa urna, para, em caso de dúvidas, haver a recontagem específica daquela urna? O que eu não sou afeto, Cláudia e Cacá, vocês me conhecem pelo menos como paraibano, como pastor. Eu tendo a ser mais dialogal, mais claro tecnicamente nas minhas respostas. E nesse aspecto eu não preciso ser igual a ninguém. Eu sou eu, é como eu estou dizendo, vamos descolar, nós não somos fantoches de ninguém, nem somos ali o ventríloco de ninguém. Sérgio Queiroz é Sérgio Queiroz e acha que as críticas que são feitas pelo presidente da República podem ser feitas por qualquer cidadão. Não é porque ele é presidente que ele não pode criticar uma instituição. Ora, pares no mesmo tribunal se criticam. Quantas brigas nós já não vimos na televisão entre os próprios ministros do Supremo? Um dizendo que o outro está atrapalhando a democracia, e que o outro é não sei o quê, e o deputado diz isso, e que o outro faz isso. Por que o presidente pode falar? Augusto Aras quase deu um tapa no outro lá na reunião do Conselho, né? Então, a questão é que tudo que Bolsonaro faz é amplificado. Essa é a questão. Se ele faz certo, está errado. Se ele faz errado, está errado. Se ele não faz, está errado. Se ele faz, está errado. É isso que eu observo. Há uma má vontade completa com esse cidadão. Eu não sei o que é que gerou isso. Isso não sabe. O comportamento dele não inspira isso, não. As pessoas não veem a quantidade de coisa boa que foi feita na infraestrutura, a quantidade de coisa boa que foi feita nas questões de melhorar e de desburocratizar o Brasil, de reformas, de previdência e da água do São Francisco. Aqui para Paraíba, o que é que o governo Bolsonaro trouxe de bom, realizou de bom? Primeiro, nunca chegou no Estado e nem nas prefeituras, e eu sou testemunha não só ocular, mas eu sou um dos responsáveis para avaliar essa transferência. O governo brasileiro, na época da pandemia, mandou para estados e municípios 200 bilhões de reais para saúde e educação, uma cifra jamais vista. Eu vou só fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês têm visto algum prefeito da Paraíba reclamar de orçamento? Nenhum. Porque as burras estão cheias. Nenhum prefeito dessa Paraíba, eu desafio o senhor prefeito, senhora prefeita, a senhora dizer se faltou recurso federal, a senhora fazer as coisas aí. Então, só você dá a tranquilidade para municípios que não conseguia com fundo de participação
gerir as suas próprias contas. Hoje estão podendo contratar, estão podendo investir, estão podendo levar obras à frente. Deviam estar aplaudindo o governo federal. Mas são covardes. E eu desafiei em outro programa que as bases, inclusive do PL na Paraíba, pelo menos a metade dos prefeitos declarassem alguma palavra positiva com relação ao governo federal, já que são da base do presidente em tese, mas são covardes. Isso se aplica também aos parlamentares paraibanos que fazem parte da base de sustentação do governo federal? Covardes. Covardes, oportunistas. Querem ganhar a eleição sem correr riscos. Olha, eu não sou do partido do presidente. Não tenho a obrigação de apoiá-lo, mas apoio. Mas eu sou homem. Sou homem para assumir os ônus de um apoio em um estado que historicamente é lulista. Sou homem. Você, ouvinte, está ouvindo um homem falar. Sérgio Queiroz, procurador e pastor, é homem. Nós estamos conversando com o Sérgio Queiroz, pré-candidato ao Senado pelo PRTB. O senhor, como pastor evangélico e como senador, o senhor chegando ao Senado, o senhor também pretende levar a famosa pauta de costumes para o plenário do Senado? Olha só, Cacá, a pauta de costumes ela está ao nosso redor desde que o mundo é mundo. Em todos os parlamentos na história se debateu família, responsabilidades sociais sobre a família, limites do pátrio poder, questões relacionadas a onde começa a vida, questões de onde terminam a vida, questões relacionadas à prostituição como profissão ou não, tudo isso tem sido debatido. Na verdade, não foi o bolsonarismo que trouxe isso para a pauta, ela já existia, ela não era reverberada, mas ela sempre existiu. A maior prova disso, de que existiu durante o período pré-constitucional, no pós-constituição de 88, é que o parlamento do Brasil nunca aprovou o aborto. E não existia Bolsonaro ali como presidente. Por quê? Porque o parlamento brasileiro é de todo sempre conservador, embora não saiba que é. O parlamento brasileiro não aprovou a alteração do artigo 226, que estabelece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque na literalidade da Constituição ainda está a família formada por homem e mulher. O parlamento nunca votou. Então, a pauta de costumes, ela está ao nosso redor, ela nos cerca, ela faz parte dos nossos ideais máximos sobre vida, sobre relacionamentos, sobre direito da mulher, direito da criança, se o Estado, se a família pode ou não educar o seu filho. Isso vem sendo discutido desde que a democracia foi inventada pelos gregos. E o que é que o senhor acha, por exemplo... A pauta de costumes estará lá. E eu levarei aquilo que eu entendo ser o melhor para a continuidade, a manutenção e a saúde social. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão das drogas, também o aborto, e aí a gente pode, inclusive, pensar um caso recente de uma criança de 11 anos que demorou a fazer um aborto e aí o feto já estava com 6 meses. O que é que Sérgio Queiroz pensa sobre essas questões que são tão delicadas e tão polêmicas? Então, vamos lá. Eu entendo que direitos civis devem ser garantidos às pessoas que ingressam em uma sociedade familiar. Tá? Sob o ponto de vista teológico, eu tenho as minhas percepções do casamento a partir de uma perspectiva bíblica, histórica, fundacional da civilização, né? Inclusive o casamento homem e mulher pela própria existência da parentalidade e da conjugalidade, que são dois pré-requisitos, né, para o bem, que a gente pode chamar de casamento na perspectiva histórico-religiosa, está dentro dos conformes bíblicos e eu os sigo, eu os vivo. Mas quando você trata de direitos civis que são assegurados para pessoas, eu sou a favor que elas tenham esses direitos, eu sou a favor que elas façam as suas próprias escolhas. Que elas possam casar, então. Sejam maiores de idade e resolvam o que vão fazer. Só não podem, por exemplo, obrigar que isso se transforme em um ato religioso, imposto sobre um sacerdote. Sou contra isso. Se a pessoa quer escolher alguém que faça, que dê uma bênção sobre uma celebração, eu, pelos critérios canônicos, bíblicos, teológicos, eu não daria essa bênção.
mas não deixaria de respeitar e de honrar pessoas que escolheram isso. Tenho colegas, tenho amigos que escolheram esse caminho e eles devem ser socialmente respeitados, jamais violentados, jamais excluídos do debate social e da vida social, em nada. Agora, a questão do aborto, Cláudia, primeiro, a gente tem que pegar o caso para analisar o todo. Esse caso foi um verdadeiro fantoche midiático. Primeiro, um adolescente de 13 anos que tem uma relação consentida com a sua irmã de coração, né? Porque ali um era filha de um homem, outra era filha da mulher, que eram casados. Ou seja, o pai do menino era enteada, ela era enteada dele e a mãe era, digamos, a madrasta do outro. Ele era padrasto dela, ela era madrasta dele. Pois é, ou seja, era uma relação consentida aos olhos dos pais, os pais sabiam que eles se relacionavam, tá? Então, primeiro, não pode se considerar estupro uma relação consentida. Primeiro ponto que não se trouxe à tona, tá? Em nenhum momento. Mesmo, vamos lá, mesmo que não tivesse sido consentida, a gente tem que averiguar, sob o ponto de vista estrito do direito penal, que um adolescente de 13 anos não comete crime, ele comete, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, um ato infracional. Então, eu não poderia qualificar como estupro por duas vias. Primeiro, pela existência de consentimento e segundo, pela não tipicidade do crime de estupro, visto que se tratava de um menino de 13 anos. Mas pela e o que lei... é mais aberrante para mim, Cláudia, é exatamente naquele momento, naquela circunstância, se era uma criança viável para ir para uma incubadora, por que não ter feito ali o parto e dado aquele menino para adoção? Eu só queria colocar mais um adendo aí nessa nossa discussão, que é, enfim, muito rica de nuances, é que pela lei também, o sexo, seja ele consentido ou não, com a menor de 11 anos, é estupro, né? Veja bem, ela é vulnerável, só que não é estupro quando é cometido por um adolescente de 13. Se o menino tivesse 18 anos, Cláudia, se ele fosse ali imputável sob o ponto de vista do direito penal, aí eu haveria de concordar com você, que aí é presumido o estupro em razão da vulnerabilidade de uma criança de 11 anos. Mas nós estamos falando de dois guris de sangue quente, né, ali, que viviam uma relação já de namorico e de tudo mais. E de sexo. Então, e de sexo. Então a gente tem que ser franco com isso. Agora, alguém está analisando os danos que essa menina está sofrendo agora? Que vai sofrer quando chegar a uma maior maturidade? Poxa, o meu bebezinho estava na barriga, tinha 6 meses, e eu abortei, poderia ter ficado. Como seria a carinha dele? Como seria... Gente, Cláudia, eu tenho acesso a estudos científicos no mundo inteiro sobre os danos que essa cultura abortiva que está acontecendo no mundo tem gerado nas mulheres. Se a gente ama realmente as mulheres, não vamos pensar de maneira imediatista sobre essas questões. Quais são as consequências a longo prazo? Eu não digo nem para o bebê, porque já morreu, já está na terra. Eu falo para a mulher também. Precisamos ser mais responsáveis com esse tipo de debate na sociedade. Nós estamos tratando com vida. Aquilo ali não a vida da mãe, da mulher. O pós-trauma, ninguém está analisando o pós-trauma, os altos índices de depressão e suicídio que são muitas vezes ligados a essa cultura de morte que nós temos no mundo. Então, eu vejo com muita tristeza tudo isso e vejo com muita dó, assim, de um cristão, tanto pelos que morrem quanto pelos que matam, talvez, conduzidos por um movimento de rebanho social. Cacá, só ficou uma outra pergunta, enfim, que eu tinha deixado dessa pauta polêmica, que é a questão das drogas. Qual é a sua opinião a respeito disso? Até porque o Cidade Viva, você próprio, tem um trabalho na recuperação de dependentes químicos. O que é que você pensa? Por exemplo, a descriminalização das drogas é algo que passa pela sua cabeça? De jeito nenhum, Cláudia. Cláudia, sabe como é que começou o projeto Cidade Viva? Vou dizer aqui, talvez ninguém saiba. Eu estava muito bem iniciando o pastoreio de uma igreja de classe média no Bessa, um templozinho alugado na beira-mar, e bateu na porta da igreja uma viúva dizendo: olha, meu filho acabou de vender o pneu do carro e a carne da geladeira para comprar crack, o senhor pode me ajudar? Eu não sabia nem o que era crack, porque o crack é um fenômeno novo, é dos anos 2002, 2003 para cá. Depois da intervenção nas favelas lá do Rio, nas comunidades,
o tráfico subiu para o Nordeste e concentrou Natal e João Pessoa os maiores polos de venda de crack. João Pessoa chegou a ser a primeira cidade do Brasil per capita em consumo de crack. Então, essa mãe, eu vi uma vida totalmente destruída, que um dia tinha começado com maconha, e bebia, e aumentou, e usou crack. É lógico que naquele momento eu tinha que fazer alguma coisa. Foi aí que surgiu o projeto Cidade Viva. A gente construiu uma casa de recuperação. Não tinha vaga, Cláudio. Casamento acabado, pais abandonando filhos, mães, famílias sendo dispersadas, amigos sendo perdidos no meio do caminho. Eu sou totalmente contra a liberação das drogas. E sou também contra... Está diminuindo no Brasil essa cultura de consumo alcoólico. Eu não sou contra as pessoas que tomam aí seu drink, sua birita. Eu não sou defensor da abstenção, né, da abstinência absoluta. Mas, por exemplo, há países como os Estados Unidos, que você não pode estar circulando com garrafa de bebida. Você é abstêmio? Eu, eventualmente, tomo uma taça de vinho com a minha esposa em casa, quando eu não tenho que dirigir, né? Porque se tiver que dirigir... Mas o que eu sempre digo, se você não consegue nem tomar a taça, nem cheire o copo. O senhor defende a redução da maioridade penal? Olha, isso parece ser uma contradição social, né? Está crescendo muito hoje em dia no mundo inteiro, Cacá, especialmente no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, a questão do direito da criança e do adolescente mudarem de fazer cirurgia de redesignação. Exatamente, de alteração do sexo. Redesignação. Redesignação. É isso mesmo, é um nome difícil. Redesignação Redesignação sexual, que é a alteração do sexo biológico, cirurgia. Né? E os pais que estão sendo contra isso estão sendo demandados pelos conselhos tutelares. Imagina, uma criança de 12 anos fazer uma extração peniana. Com 12 anos. Ou seja, espera-se que uma decisão dessa natureza seja tomada com muita consciência, com a maturidade. Porque também ninguém está falando da quantidade de pessoas arrependidas depois. Ninguém está tratando com o pós. Né? Então, hoje os nossos adolescentes de 16 anos, eles são expertos em tudo. Eles aplicam em criptomoeda, eles já têm um parceirinho, uma parceirinha, eles às vezes até já têm a grana para viajar sozinho, fazer isso e aquilo. Então, eu só não aguento a hipocrisia, que o cara tem cabeça para fazer coisas que vão impactar pro resto da vida dele, como uma cirurgia dessa, em que há uma castração, há uma extração de um órgão sexual, e não teria responsabilidade, por exemplo, aos 16 anos, porque chegou e resolveu pegar um revólver e tacar na cabeça de um colega, porque o colega está devendo a ele 2 papelotes de cocaína. Então, eu creio que a discussão precisa passar exatamente por isso. Quem é o adolescente do século XXI? Não é como o adolescente do século XVIII nem do século XIX. Então, há um processo de amadurecimento, não só intelectual, hoje em dia, mas também hormonal. Cada tempo que passa, a menarca das meninas está acontecendo de maneira mais cedo, em razão exatamente dessa alteração chamada de hábitos puberdade sociais. precoce. Puberdade precoce. Tem, enfim, várias perguntas aqui chegando, mas eu queria privilegiar também a questão política partidária. A convenção do PRTB já está marcada, quando será? E os seus suplentes já foram definidos? Cláudia, a nossa convenção é no dia do número do partido, dia 28. Será agora dia 28, da semana que vem. Será na Domus Hall, às 16 horas. Convido-os para fazer cobertura, se desejarem, ou verem os acontecimentos. Então, semana que vem a nossa convenção. A vaga para vice, as 2 suplências estão aí nos afinamentos finais, mas eu não creio que serão divulgadas antes das convenções. Pode-se falar sobre perfis? Perfil de pessoas que eu confio, né, enquanto pessoas que eu já conheço. São conservadores? São conservadores, não são extremistas,
né? Eu não gosto de pessoas extremistas, eu não gosto de andar nos extremos, eu gosto de conversar, e se eu não consigo convencer alguém pelas minhas ideias, não é pelo meu grito que eu vou tentar. Então, são pessoas de bem, são pessoas que defendem padrões muito parecidos comigo, e não são necessariamente daquele perfil que se busca um suplente para Senado, né? Não Os entendedores entenderão. Não são empresários. Não são financiadores de Não campanha. serão necessariamente pessoas que tenham recursos para financiar a campanha, como é o básico na boa e velha política de estrutura. Cláudia Carvalho, mais uma. Pois é, a gente está recebendo algumas perguntas aqui. Na verdade, teve uma provocação, a Joselita Crispim, aqui pelo Instagram, comentando sobre a sua resposta na questão do aborto, disse que o senhor estaria apenas responsabilizando a mulher. Qual é o papel do homem também nessa questão do aborto? Não, veja bem, ela está certíssima. Eu concordo com você, não com a sua afirmação, mas o que você gostaria de ouvir. Na verdade, nós estamos vivendo uma geração de homens canalhas, de homininos irresponsáveis, egocêntricos, que pensam que a formação de uma família é como sair com os colegas para tomar cachaça no barzinho, no boteco. A sociedade carece de homens responsáveis. E eu preciso concordar com ela, nós precisamos sim ampliar a participação masculina no debate, na discussão, na responsabilização, chamá-los para uma responsabilização. Agora, quando é que começa isso? Isso começa na escola. Se eu torno precoce na escola para um menino de 9, 10 anos, prefere-se dizer que existem métodos contraceptivos, que ele pode usar uma camisinha, uma pílula do dia seguinte, e eu já ia falar do último dia. Não, no último dia não adianta mais, não. Essa eu estou esperando, quando Jesus voltar, a pílula do último dia. Então, olha só, se dentro da escola se falasse com mais responsabilidade sobre paternidade, já a partir dos... Como as crianças estão cada vez mais precoces, elas têm que ser cada vez mais precocemente ensinadas sobre responsabilidade parental, sobre a responsabilidade do homem dentro de toda uma conjuntura social. Então, eu fico perplexo. Eu fui pastor de jovens nos anos 90. E ainda me considero um pastor jovem, né? No ano agora. O perfil mudou muito, o perfil dos jovens com quem você tem contato. O jovem dos anos 90 é totalmente diferente do jovem do tempo que eu estou vivendo agora. A minha geração de 25, 30 anos queria trabalhar, chegar logo, tirar a carteira para dirigir. Hoje o jovem não quer fazer nem prova de direção de carro, muita gente não está querendo. Não querem trabalhar muitas vezes cedo. Acham que neném, né? É neném, entendeu? Então eu vejo que esse problema está ampliando e a gente precisa ter políticas de incentivo, né, a uma paternidade responsável desde os anos mais iniciais. Eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte Silvia Lucena, ela diz o seguinte: o pastor fala que não há denúncia de corrupção no governo Bolsonaro, então ele ignora as denúncias no MEC dos colegas pastores dele? Ô, minha querida, eu vou lhe responder porque certamente você não deve ser jurista. Denúncia é uma peça processual que é a petição inicial de um processo penal. Quando eu digo que não há denúncia, denúncia formal é a peça que inicia a ação penal, que é oferecida pelo promotor de justiça ou por um procurador da República, a depender da esfera. É nesse sentido. Então, às vezes eu falo tecnicamente, as pessoas têm todo o direito de não entender, e a nossa ouvinte tem todo o direito de não entender o que eu disse. Então eu vou tentar trazer um sinônimo. Não há nenhum processo formal instaurado contra o presidente da República. É isso que eu estou dizendo. Sérgio, você falou no início da Desculpa, Cláudia, mas aí, no caso dessa da pergunta do ouvinte, não foi falado com o presidente, foi falado, ela questionou as questões dos pastores do MEC. Dos pastores do MEC. Ainda não há um processo contra o ex-ministro Milton. O que há são, digamos, testemunhos, o que há são eventuais provas que estão sendo questionadas, mas até agora, é isso que eu estou dizendo, até agora, o próprio Milton, já que foi a pergunta mais específica do nosso ouvinte, não há nenhum processo penal tramitando contra Milton, sequer um processo, quanto mais uma condenação em primeira instância. Então, é nesse sentido,
O governo não tem casos comprovados judicialmente de corrupção. Eu ia fazer uma pergunta, já estamos nos encaminhando para o final. Enfim, você tem recebido apoio, você falava sobre como os parlamentares tratam com prefeituras, verba, não sei o que, orçamento. Sérgio Queiroz recebeu apoios durante essa pré-campanha? Tenho recebido apoio de presidentes de Câmara, de pessoas que ficaram em segundo lugar na corrida para prefeito, de empresários, de centenas de médicos, Cláudio e Cacá, da Paraíba toda, enfermeiros, o setor produtivo, empresários, sindicatos. Hoje mesmo terei uma reunião com um sindicato importante da Paraíba. Tenho recebido de todos os setores. Agora, a diferença é que é um apoio de convicção. Eu não tenho nada para dar em troca, a não ser a minha lealdade, a não ser o meu compromisso de fazer o melhor para a Paraíba, a não ser colocar 30 anos, 33 anos de estudos acadêmicos, 33 seguidos de estudos acadêmicos, além de 30 de serviço público. Então, eu quero servir o meu Estado com os apoios que eu vier a ter. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, portanto, ao pastor Sérgio Queiroz, pré-candidato ao Senado pelo PRTB, pela entrevista aqui na Rádio Band News FM Manaíra. A nossa série de entrevistas com os pré-candidatos segue na próxima terça-feira, dia 26, com Efraim Filho, do União Brasil, o nosso próximo pré-candidato a ser entrevistado aqui na Rádio Band News FM. 10h45, Cláudio, vamos pro intervalo? Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta. Gente, obrigado a vocês pela companhia aqui na live. A gente vai encerrando agora. Aqui estou eu e Sérgio Queiroz também na live tá dela. Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigado, viu? Vamos fazer uma foto com ele? Quer fazer uma foto com ele? Sim, sim. Falou, vamos fazer. Deixa eu só encerrar aqui.